Olá, minhas queridas, meus queridos, que bom estar com vocês mais uma vez, aqui pela Astral TV com o programa Ivan Martins, sempre trazendo pessoas incríveis do meio artístico, meio literário, né? E também os místicos também, né, estão aí para brilhar, e cada vez mais, não é mesmo? E hoje, gente, eu trouxe uma pessoa muito querida, já esteve comigo em outros projetos meus, outras produções minhas. Ele é empresário, bruxo e gnomo nas horas vagas. Ele iniciou sua jornada dentro da magia natural aos 12 anos, onde se graduou em seu primeiro curso de magia. Se iniciou na magia natural aos 16 anos e começou a ministrar rituais abertos ao público aos 21 anos. Se tornou professor e começou a dar suas primeiras aulas de magia e bruxaria. Aos 24 anos, abriu sua própria escola e loja esotérica, já conhecida como Bosque dos Gnomos, onde ministra cursos online e presenciais de magia e bruxaria. Ou seja, causou. Meu queridíssimo Victor Valentim, seja bem-vindo, querido. Obrigado por estar aqui. E aí, galera? Você é muito querido, você sabe disso. Gratidão, né? por me chamar de novo. Hã? Obrigado por me chamar de novo. Vou chamar sempre. É sempre bom ter você aqui. Debochar um pouco da espiritualidade. Sempre. E falar mal do signo de Virgem. Pode ser, você Tá quer vendo? escolher, você quer escolher de Tá Virgem. vendo? Ele quer falar mal do signo de Virgem. Mas nós podemos pegar Áries. Os virginianos me adoram, sabia? Acho que eu gosto do pessoal de Virgem também. Qual que é o signo que você tem ranço? Não é que eu tenho ranço. Não, fala a verdade. Eu tenho dificuldade de lidar com alguns arianos. Só Áries? Leoninos, às vezes. Fogo. Os signos de fogo. Áries é meio barraqueiro. Mas eu tenho fascínio também por eles. Então acho que é uma coisa de fascínio. Se você fosse outro signo, que signo você seria? Se eu fosse outro signo, olha... Aí você fala, meu ascendente. Não, eu sou pisciano na ascendência. Ninguém merece, nós somos muito dóceis. Né? Eu já sou pisciano, né? Pela minha idade, eu já deixei de ser virginiano. Eu acho que só estou satisfeito assim. Seria virginiano. Eu acho que se eu não fosse de peixe, eu seria de Áries, para ser um pouco mais doido. Mas é complicado, mais desencanado. Né? Eu sou muito complicado. encanado. Áries é complicado, às vezes, porque eles se maltratam muito. Uhum. E eu tenho pessoas que eu amo muito de Áries e elas se maltratam muito. Elas cortam na própria carne. Uhum. Né? É uma coisa meio difícil de lidar, assim. Mas tudo bem. Dentro da escala de aprendizagem tem que passar por todos. Né? Eu tô no último, hein? Eu tô no último. Sim. Será que eu reencarno? Sim. Como um gnomo? Como gnomo? Agora gnomo mesmo. E como é que você descobre essa sua afinidade com a magia mesmo? Porque qual é o momento que isso acontece? Você vem de uma família onde isso não era uma prática. Não, eles não usavam tantas drogas assim. Não era uma prática, de repente você vem com essa história. Conta pra gente um pouquinho. Eu já conheço, mas meu público talvez não conheça, é claro. Eu comecei, amigo, quando eu tinha, que nem você falou, com uns 12, foi quando eu comecei a estudar. Mas quando eu era muito pequeno, eu acho que eu tinha, sei lá, uns 5, 6 anos de idade, e eu tinha um contato com minhas professoras da escola. E elas contavam histórias, contos infantis, contos de fadas, tudo muito legal. E teve um dia que uma professora, ela se vestiu de gnomo, e ela começou a contar sobre a história desses seres mágicos. E aquilo me marcou muito. Então, quando eu resgatei na minha memória isso, eu não lembro de nada antes disso que tenha sido ligado ao esoterismo e à magia. E aí foi quando eu, tive um twin, e foi quando eu falei, meu Deus, eu gosto muito disso. Todos os outros alunos tiveram o mesmo acesso que eu acho isso muito interessante. Mas ninguém teve essa mesma ligação que eu. E quando aconteceu isso, depois disso, eu virei, fascinado por isso. Me deu um despertar muito grande. E eu comecei a tentar recorrer a estudos sobre isso. Sim. Saber um pouco mais sobre isso. E eu sei que eu sou mais novo que você, mas naquela época não tinha muita coisa para você achar. De livros de magia, principalmente de elementais. Até hoje não tem muita coisa. Então eu só ficava mais no que eu sabia, né? Estudava um pouco de 4 elementos, aí eu comecei a ver que existiam coisas dentro de magia natural, coisas de Wicca, aí eu falei, isso é parecido com o que eu acho que eu gosto. E aí foi quando eu não parei mais. Então eu comecei muito cedo e eu brincava muito disso quando criança. Então eu me sentia muito o chaveirinho das turmas que eu estudava magia. Eu vejo, pessoas que você entrevista às vezes que eram professores meus, sabe? Olha só. Otávio Leal, sabe?
eu estudava com 12, 13, 14 anos. E eu nunca imaginei que eu ia me tornar quem eu sou hoje em dia. Porque eu via a espiritualidade muito como algo para um autoconhecimento e um hobby. Muito longe, né? Muito... Eu tinha um pensamento muito doido, amigo. Eu pensava que um dia na minha vida eu poderia trabalhar com isso. Talvez com uns 40, 50 anos, se eu tivesse dinheiro para bancar isso. Porque eu tinha a noção que trabalhar com magia é algo que não é rentável. Como é que eu vou trabalhar com magia do nada? Atendendo tarô? Sempre atendi e tal. Mas não é uma coisa que você ganha muito dinheiro. Tanto que eu fiz outra graduação, me formei em moda, para ter um dinheiro na área e para tipo, meio que juntar um dinheiro para poder trabalhar com a área só de magia. Só que isso aconteceu muito antes. Então, quando eu estava com 24 anos e achei um espaço para alugar, eu falei, vou abrir para atender gente e tal. E eu já percebi que tinha muita gente que já me conhecia. E aí eu chamava muito amigo próximo, aluno, ex-aluno meu, e o pessoal começou a falar, tipo, legal, vamos lá. E foi indo. E começou a render muito. E aí foi quando na pandemia tudo parou. E aí veio a pandemia. E a pandemia deu uma grande transformação, porque eu tinha um público próximo de Santo André, do ABC, de São Paulo. E quando ela entrou, eu tive que entregar meu conteúdo para fora. Ou seja, eu conheci pessoas que me acompanhavam pela rede social que eu nem imaginava que me acompanhava. Tipo, eu conheci o mundo. Eu conheci pessoas de Brasília, do Rio, de BH, do Nordeste, de todas as partes do Brasil. E eu falava, nossa, como é que eles acreditam ou gostam de mim sem eles me conhecerem no presencial? E o pessoal, tipo, seu conteúdo é muito legal, posta mais. É muito louco isso, a pessoa liga pra você, vamos supor, da Bélgica, fala assim, eu amo seu trabalho. Mas é muito doido. É muito louco isso. E o mais doido é quando eu saí da pandemia e tive um contato de ir para um bazar ou para uma feira presencial, as pessoas me olharem presencialmente e falar assim, meu Deus, eu não acredito que é você existe, nossa, eu gosto muito de você. E tem gente que chora, tem criança que é minha fã, tipo, criança muito pequenininha. E eu lembro de mim pequeno, abraçando, sabe? Então me toca muito. Então isso me motiva muito, sabe? A continuar. Então eu acho que você sabe quando eu falo, muita gente fala isso, dá pra perceber que eu gosto do que eu estudo e tal. Então eu acho que isso é muito gratificante, porque hoje em dia eu consigo fazer o que eu gosto, trabalhar com o que eu gosto e, amigo, eu vivo totalmente no que eu gosto. Talvez que nem você, com 100% de espiritualidade. Programas de espiritualidade, eventos de espiritualidade, trabalhar, conversas atender. Com espiritualidade, atendimento. É tudo voltado à nossa área. Tudo. Então é bizarro. Eu, há uns 4 anos atrás, foi um pouquinho antes da pandemia, minha última viagem para os Estados Unidos, eu adoro Metropolitan, sou apaixonado, mas também gosto do Museu de Arte Natural. Eu acho ele incrível. E lá eu me deparei com uma história que eu não conhecia. Eles têm, em uma resina, foi conservado numa resina, uns cavalinhos que não tem mais do que um palmo. Então, partindo desse princípio, tudo que você tem na natureza, no micro, você tem no macro. Então você tem, um redorzinho desse tamanho aqui, sim, desse tamanhozinho, também de uma digital, e você tem uma capivara imensa, que é o mesmo animal. Né? E você tem o cavalo, né? Eles têm esqueletos de cavalos em vários tamanhos, inclusive maiores do que os nossos. Sim, tipo gigantescos. Por que não o homem? Sim. Né? Então, de forma, que realmente existe de forma física, não só espiritual. Física. Então, existe, por exemplo, um documento, já falei sobre isso, existe um documento que mostra por A e mais B que durante o Império Romano, né, tem uma carta direcionada a César, né, a um dos Césares, né, que são... César é muito abrangente. E dizendo sobre um povo pequeno que entrava nos buracos para pegar ouro. Legal. Mas que não valia a pena a exploração porque eles eram muito, muito pequenininhos. E o que eles traziam não rendia o suficiente. E era um povo muito alegre, colorido. Né? Existia ou não? Então, sabe, a pergunta que eu te faço, ok, energeticamente, a gente vê. Sim. Né? E a gente não precisa estar chapado, não vê naturalmente, sem nenhum tipo de alucinógeno. Não precisa ir para São Tomé. Não precisa São Tomé das Letras para ver, cogumelo. não. Quem vê de uma forma natural, os elementais. Agora, o gnomo não é um elemental, né? Ele seria um ser
vivente. Entendi, tipo mítico, da mitologia. Você vê como um ser totalmente mitológico, você vê como um ser real. Como é que você vê isso? Não, a mitologia muitas vezes, gente, é aquilo que não se explica mais. Mas enfim, como é que é isso para você? Eu tenho um pensamento meio filosófico às vezes, amigo, do tipo assim, o que é real? Entendeu? É o que está na sua mente ou é o que realmente existe? Do tipo, hoje aqui você é real ou você está na minha mente? Então não é porque está na mente que não existe e não é porque está materializado que não existe. Filosoficamente, eu não sei nem se nós estamos vivos. Sabe quando a gente pensa tipo, em Deus? Você fala assim, mas você acredita em Deus? Aí você fala, mas eu não toco nele, mas eu sinto ele, eu não vejo ele. Então eu sinto que é praticamente a mesma coisa. Porque ao mesmo tempo eu já tive vivências de ver gnomos de forma mais encarnada, do tipo materializado. Eu já tive vivências de tipo ter essa percepção de ver não só os gnomos, as fadas ou outros elementais de forma encarnada, entendeu? Esse assunto é interessantíssimo, nós vamos seguir, né? Daqui um pouquinho, vamos deixar para o segundo bloco, ok? Não saiam daí, tem só um recadinho para vocês e já volto. Beijos! Estou com uma novidade muito legal para vocês. Você sabia que o tarô pode mudar a sua vida? E muda! Nós temos uma lâmina muito especial entre os 22 arcanos maiores que fala sobre essa questão de cair e subir, não é? Que todos nós temos quedas na vida. O importante é saber como subir rapidamente. Então, esse curso dos 22 arcanos maiores que eu estou oferecendo a vocês por um preço muito legal e de fácil acesso, de fácil entendimento, ele traz dicas, ele traz insights de como você se recuperar rapidamente. Não importa em que situação você esteja, não importa se é emocional, se é material, se é espiritual, os 22 arcanos trazem tudo sobre passado, presente e futuro. O que aconteceu, o que está acontecendo, o que você deve fazer para mudar esse futuro. Basta você entrar na minha bio e você terá todas as informações. Olá, meus queridos, minhas queridas, estamos de volta com o Vitor Valentim aqui e nós estamos falando sobre a questão do que é real e do que não é real, né? Filosoficamente, complica, porque filosoficamente a gente não pode nem afirmar que está vivo. A coisa é bastante ampla. Mas, enfim, você estava comentando que você... tem horas que você vê como se fosse fisicamente, tem horas que você vê energeticamente, você sente. Como é que é isso? Então, eu já tive vivências de ver gnomos materializados e eu já fiquei pensando assim, será que eu tô ficando muito louco, preciso ir pro médico? Mas isso aconteceu desde muito cedo, quando eu era muito pequeno. Então, eu tenho, tipo, vivências de que eu tava deitado, por exemplo, na cama da minha avó e eu via uns homens pequenininhos passando na cama e eu falava pra ela, tem uns homens passando. E aí ela ficava com muito medo e ela, tipo, me levava no centro de Umbanda na época, pegava umas espadas de São Jorge, umas tesouras, colocava no travesseiro para eu dormir. E eu tinha um pouco de sonambulismo na noite, porque eu sempre fui muito sensitivo de ver coisas e sentir coisas. E eu fui crescendo assim. E aí eu lembro, amigo, quando eu tive, acho que uns 14 anos de idade, eu tive uma visualização muito, muito forte de um ser espiritual, que eu tenho hoje até hoje na minha cabeça. Eu tava deitado do lado de um amigo meu e eu vi como se fosse um mentor do lado dele. E eu tomei um susto muito grande, porque foi muito forte pra mim. E naquela época eu lembro que eu cheguei pra minha professora de magia e falei pra ela, eu vi um espírito enorme, muito grande, eu tô muito assustado e com muito medo. E ela falou assim, parabéns, que bom que você tá vendo. Aí eu falei, não, você não tá entendendo, eu tô com muito medo. E é muito estranho, porque eu nunca tinha visto tão claramente assim. Aí ela falou comigo, Vi, você quer fechar o seu terceiro olho, você quer parar de desenvolver sua espiritualidade, você é tão novo, você agora que está desenvolvendo. E aí foi quando eu fiquei pensando, do tipo, será que eu devo continuar ou não? E aí eu falei, não, eu não vou parar. Tipo, se eu gosto desse caminho, vou trabalhar. Seguir. E aí ferrou. E aí quando você começa a trabalhar nesse caminho, vira uma loucura, né? Vira. Porque as pessoas se perguntam pra mim assim, você vê coisa toda hora? Vejo. Mas toda hora? Vejo muita coisa. Toda hora. Eu sinto coisas toda hora. Tipo, que nem agora eu tô aqui com você, eu tô vendo coisa em você. Toda hora. Boa? Fada. Sério mesmo.
Não vejo sempre, Ivan. Eu vi agora com você. É porque essas crianças que a gente mantém dentro da gente, puxa essa energia. Então, que bom que você viu, porque não vejo coisa... De alguma forma eu tô bem... Iluminado. Bem iluminado, Tá. Porque ela é uma energia maravilhosa. Né? Eu não vejo sempre. Às vezes aparece pra mim. E eu fico quieto. Eu nunca falo assim quando eu vejo. Sou bem discreto. Às vezes eu tomo susto só. Que é irritante. É aquela história que... Meio Márcia, assim. Um dia eu contei pra alguém que eu via coisas e a pessoa falou assim... Mas onde você está vendo isso? Você não está vendo? Sim, sim. Eu falei assim, E eu gente, gosto mas quando a peraí. pessoa vê também. Né? Falo, gente, peraí, mas vocês não veem? Quando eu descobri, gente, que as pessoas não liam tarô, quando eu descobri que as pessoas não previam as coisas, não sentiam as coisas, eu falei assim, gente, como elas são estranhas. Quer dizer, elas eram estranhas, Sim, não eu. elas não têm, tipo, esse senso de empatia. Sabe? Eu penso muito nisso. É difícil pra mim, porque eu falei, gente, elas são estranhas, mas eu era o estranho no Eu penso caso, assim, né? a gente que é sensitivo, eu sinto que a gente sente mais que os outros. Sente. Então, eu desabafo de pisciano, tipo, num relacionamento, você sente muito, você gosta muito. Se você tá triste, você sente uma dor maior. Ou se você tem uma percepção daquele local, você sente aquilo de forma mais extensa, sabe? Mais intensa. Então, às vezes, isso acaba nos chocando muito. É porque a gente tem um lugar de fala que o outro muitas vezes não entende, né? É complicado, tipo, você se frustrar, ou, não sei, tudo isso acho estranho, sabe? Então, você acaba sentindo mais, por ser sensitivo, né? Então, ao mesmo tempo, o pessoal fala, você tem que se proteger. Eu acho que a gente que é sensitivo, a gente sabe disso desde que a gente sai do útero lá com uma varinha. A grande questão é que, às vezes, se proteger é você abrir mão de ajudar o outro. Às vezes, sim, que é bom também. Eu, como pisciano, sou suspeito de falar, porque eu adoro ajudar todo mundo. Pois é. Então, Porque a gente tem que se ajudar. Então, a gente se abre, muitas vezes, para não deixar o outro. Sim. E nesse se abrir, você pode se machucar bastante, né? Porque como é que se a gente se fecha, a gente não vê o outro lado, a gente não vê o outro, a gente não vê a outra pessoa. Sim. Né? Então, eu não só transito no meio místico, espiritualista, como eu transito no meio artístico. Sim. Então, são muitas questões emocionais que corroboram, né? Para que a gente tenha essas quedas. Então é muito difícil, a gente só com o tempo. Por exemplo, você, qual foi a situação mais difícil? Qual foi o momento mais difícil ou período mais difícil para você enquanto espiritualista, enquanto uma pessoa que vivencia a magia de forma real? Eu sinto que às vezes, eu acho que o mais complicado para mim é, às vezes, a gente tem que persistir sempre. E eu acho que a gente sempre tem que estar muito bem, tipo, super meditando e monja Coen perfeita. E eu acho que a gente não somos nem próximos de estar perfeito. Então eu acho que é muito importante a gente saber respeitar nosso limite e ficar mal também. Impor esse limite mal. também, de vez em quando. E tipo, muitas pessoas têm uma expectativa que nós somos muito perfeitos e que nós somos muito iluminados e que eu, por exemplo, não posso falar um palavrão ou posso estar um dia triste. Então, isso é difícil para mim, às vezes, me permitir e perceber que eu não sou um robô e que eu não sou uma figura quando eu tô, tipo, numa rede social sendo simpático. Então tem gente que fala assim, Vi, você pessoalmente você é muito mais seco, ou você é muito mais engraçado. E eu falo, gente, eu não sei como é que eu sou como eu sou, sabe? Então, várias vezes, tiveram vários haters que falam bobagem, tipo, você é muito infantil, porque você gosta de coisa de gnomo. Você vive num mundo da fantasia, porque você acredita nessas coisas. E daí? Aí eu falo assim, aí eu penso, mas isso é ruim? Pois é. Você é muito criança. Aí eu falo, mas isso é ruim também? E aí, tudo que me falam, amigo, eu analiso. E aí vira uma filosofia na minha cabeça. Não vira uma coisa do tipo, que triste, estou triste. Não, eu fico pensando, eu falo, será que eu vivo no mundo da fantasia? E será que isso é algo que eu devo me incomodar? Hoje em dia eu percebo, Ivan, que o que as pessoas falam sobre você se diz muito mais sobre ela do que sobre você. Sempre. E aí você percebe que se você falar menos sobre as pessoas, você tá bem tratado, você tá mais de boa. Até se protege um pouco, né? Sabe por quê? Porque hoje em dia eu vejo que as redes sociais elas viraram a Santa Inquisição. Então a qualquer momento você pode ir lá julgar as pessoas, criticar e tá tudo bem. Ninguém vai te prender. Então você faz o que você quiser. Agora, será que se você tá tão afim de lidar com outra pessoa, porque sua vida talvez está meio parada, meio chata?
eu estou nesse caminho antes do advento da internet, antes de tudo isso. Era por cartas. Eram cartas... E por magia. Sim, eram cartas, eram redes de TV, né? Rede de TV. Eu fiz matérias imensas para a Rede Globo, para as grandes emissoras na época, né? Eu fiz matérias imensas, Fantástico, tudo. Então a gente era conhecido dessa forma, as pessoas entraram em contato através de cartas. E já existia ataques, né? Sim. Então até o dia que eu entendi que a minha felicidade incomodava, e eu digo sim. assim, me desculpa, mas eu não vou me desculpar por ser feliz, Sim. né? Sou completamente maluco, porque eu consigo ser feliz no caos. Sim. Na época eu pensava assim, hoje eu digo, graças a tudo do sagrado, eu sou feliz com tudo que eu carrego, com tudo que eu sou, com tudo que eu ainda não sou, enfim. Então eu agradeço a tudo, não é? Agradeço inclusive o ataque dessas pessoas que me mostram que eu estou certo. Não se atira pedra em árvore seca. Se Mas atirando acho pedra, que a gente aprende com isso também. Se estou atirando pedra é porque tem alguma coisa para derrubar, né? A gente aprende a se tornar mais forte, a gente aprende a levantar, a gente aprende a persistir, que é exatamente isso que eu falei. Persistir, porque eu acho que a gente está aqui num programa agora, você ter a cara de pegar e falar o que você pensa, você chegar e pegar e falar o que você pensa, se impor e mostrar os seus pensamentos, você tem que ter muita força pessoal, porque é muito fácil você falar, né? Às vezes com um fake ou se esconder. Agora, você mostrar quem você é, falar o que você pensa e ter pessoas que falaram assim, poxa, legal o que ele pensa, eu gosto, isso é muito legal. E nós não podemos esquecer uma coisa, não é? Porque às vezes vocês esquecem também, vocês que nos assistem, que nos ouvem, que nos veem. Gente, quando nós acessamos um número pequeno de pessoas, 300, 400, 500 pessoas, é pequeno mesmo? É um estádio. É como se você estivesse dentro de um estádio dando uma palestra. Muita gente. E quanto mais você crescer, mais... E quando você vê centenas de milhares de pessoas, é como se você tivesse vários estádios, vários shows de grandes estrelas, e você está ali exposto. Sim. Então vamos nos ocupar em falar sobre o que a gente veio fazer, o que a gente tem de luz, e deixar o outro em paz, não é? Eu acho que a gente tem que olhar... As pessoas se ocupam de um lugar que não... Acho que tem que olhar mais para nós mesmos. E eu acho que hoje em dia a espiritualidade fala muito sobre isso. Que é muito difícil. Eu sei que dá muita vontade às vezes a gente pegar e ficar falando do outro, fofocar ou falar alguma bobagem na internet. Mas eu acho que é muito importante você pensar no tipo... Você tá bem com você mesmo? Você tá feliz com você mesmo? O que você pode melhorar em você mesmo? Você precisa acreditar em gnomos para isso, sabe? Você não precisa. Você tem que acreditar no que te faz bem. E o que você me diz sobre a troca de energia que nós vivenciamos no nosso dia a dia, meu querido? Eu acho que isso é uma coisa inevitável. Por exemplo, não é porque você, sei lá, usa um cristal ou pega no cristal de uma pessoa que acontece isso, mas eu acho que isso acontece sempre a partir do momento que você sai de casa. Então esteja preparado para isso. Aceita isso. É uma questão profissional. Bom, gente, eu quero agradecer aqui a presença, né, do meu querido Victor Valentim, e eu quero que, olhando para aquela câmera do meio, para encerrarmos, você deixe um recado rapidinho, que nós temos 20 segundos. Pessoal, sejam vocês mesmos, sejam felizes e aproveitem suas vidas. E um beijo para todos que acompanham a Rita Lee e que amavam ela. Saudades eternas da nossa maravilhosa Rita. Se ocupem de vocês, que vocês já estão fazendo muito, gente. Acho que a vida é sobre isso. Beijo no coração, até semana que vem. Tchau, tchau.